Estamos começando mais um No Meio da Mídia, que é o programa que sempre fala de assuntos relacionados à comunicação, mídia em geral, marketing, TV, rádio. E hoje nós vamos falar do consumidor. Essa linha, a pessoa que, o público-alvo das empresas, a pessoa que consome. Quem paga a conta, na verdade, né? Exatamente. Quem nos paga, né, Daniel? E para isso a gente trouxe aqui dois convidados. O primeiro deles, o Franco Cristiano, que é superintendente do Procon, e também o César Saldanha, ele é médico e é empresário. Então, o Celinho até falou que tem dois César. Tem dois César. É o Dr. César Saldanha, né, cardiologista, e tem o Cezinha, que é o empresário da noite aí. Empresário da noite. Da noite, é. Boêmio. É. Olha, Boêmio não, empresário. Empresário da noite. Eu não sei se melhorou ou piorou a situação do cara. A gente está na era, né, Franco, das redes sociais, onde as pessoas se sentem livres para falar, às vezes protestar, reclamar. Da livre concorrência já não é como antigamente, que a gente tinha poucas opções de comprar e ficava escravizado, às vezes, na mão de algumas empresas. Apesar de toda essa evolução, por que ainda muitas empresas insistem em tratar mal o consumidor? Olha, é engraçado, né? Porque como disse o Kennedy que trouxe essa ideia do Dia do Consumidor, né? 15 de março é o Dia do Consumidor, e o Kennedy disse o seguinte: olha, todos nós somos consumidores, né? E todos nós somos, né? Mesmo o empresário ele consome internet, ele consome uma série de serviços. Então, hora você está na condição de consumidor, hora na condição de fornecedor. O que eu percebo é que às vezes falta consciência disso. Mas quando nós falamos em grandes empresas, tem uma situação que é pior, né? A empresa passa a considerar muitas vezes o consumidor como um número, né? Então, você pega um universo em que você tem, por exemplo, 1 milhão de assinantes de qualquer coisa, e se você pensa, não, eu tenho só 1% ou 2% de reclamação, então tá bom, né? Só que 1% ou 2% no meio desse universo de 1 milhão de consumidores é muita gente, né? Então, algumas empresas ainda pensam assim, tratam o consumidor estritamente como se fosse um número a mais, né? Se eu perder 100 não vai fazer diferença, e acaba criando, né, transtorno para muitos consumidores. Não considerar e não atender bem seu cliente é o primeiro passo para matar a sua marca. Nada melhor para defender o direito do consumidor do que a concorrência. Então, hoje o Procon briga por esse aprimoramento da concorrência. E a gente percebe que virou moda, né, reclamar. Todo mundo reclama de tudo, às vezes com razão e às vezes sem razão. Nem sempre tem razão, né? Também. Agora, Nem sempre tem razão. Para você, César, você acha que o cliente sempre tem razão, aquele velho ditado está correto ou não? Não, logicamente grande parte das reclamações elas são procedentes, elas têm fundamento, mas outra parte com certeza às vezes é no calor da emoção e não usando a razão, né? E no caso da medicina especificamente, isso acontece às vezes com frequência, porque o paciente ele já chega numa situação já emocionalmente abalado. Então não só ele, como toda a família. Então muitas vezes as reclamações elas estão mais do lado emocional, sem nenhuma razão concreta, né, das reclamações. Mas tem gente que reclama de tudo também, né? Tem umas coisas que só porque abriu no lugar errado, não tem nada a ver. Mas lógico que existem casos em que tem razão e que merece uma atenção maior. E eu costumo colocar que a maioria dos processos e das reclamações no meio médico, ela é mais pela falta da boa relação médico-paciente, pela boa conversa. Aquele profissional que tem um contato com o paciente, com a família, diário, principalmente quando o paciente está internado, ele gastar um tempo dele para estar conversando, orientando sobre os riscos, sobre o problema de saúde que está ocorrendo, isso tudo diminui. A gente sabe que os processos que acontecem, muitas vezes a família não quer dinheiro, ela não quer nada disso, ela é apenas um sentimento, abre e fecha aspas aí, um sentimento de vingança, pela falta de atenção dada a eles no momento da enfermidade, pela falta da conversa, enfim. Grande parte dessas reclamações poderiam ser evitadas se a relação médico-paciente fosse estabelecida de uma forma sadia, salutar, desde o início dessa relação. Desde o início do convívio ali, né? Exatamente. Porque é o que eu falo, Celinho, ninguém, como se diz, com dinheiro vai ter um filho de volta ou vai ter um parente de volta, enfim.
A questão não é essa, a questão ela é meramente assim, da sensação que às vezes a família tem de que houve um descaso, de que houve uma falta de vontade do médico em estar explicando e não necessariamente de um erro concreto do ponto de vista... E exceto eu, César, ninguém é perfeito. Eu concordo com você. O que você acha, professor Franco? Publicar nas redes sociais é de fato a melhor saída? Será que isso algum dia não pode se voltar contra o consumidor? Olha, é um ótimo caminho, sem dúvida, porque você pode conseguir colaboração na sua reclamação através de redes sociais, das mais diversas redes sociais e sites também de reclamação. Agora, deve haver um cuidado, né? Eu já comentei isso em outros canais e até no meu blog também uma vez sobre isso. Tome cuidado com o quê? Você não pode xingar a empresa na reclamação. Denegrir, né? Exatamente, eu já vi consumidores só falando o seguinte, olha, não compre produto desta empresa, porque o produto desta empresa é prejudicial à saúde. E se a empresa pede para ele provar e ele não prova, amanhã ele pode sofrer uma ação aí por danos morais, por danos à imagem da empresa, perdas e danos de modo geral. Então, naturalmente, reclamar nas redes sociais é um ótimo caminho, sem dúvida, mas é preciso saber, exatamente, é preciso saber fazer isso, relatar o fato de uma forma objetiva, solicitar uma providência, mas sem naturalmente ficar acusando demais a empresa. Certas piadinhas, né, são toleráveis, mas deve haver um cuidado com isso para realmente não abalar a imagem da empresa de forma indevida. Isso é ótimo para os consumidores que reclamam sem saber o que estão fazendo. Muito bom. Muitas vezes é feito naquele momento da raiva, né? Então você já está com a carga emocional lá em cima, e às vezes acaba escrevendo o que não deve. Mas que a gente percebe que não resolve. Xingar a empresa não resolve, na realidade. O que você precisa é relatar o fato e exigir providência, estabelecer prazos, que você deve fazer, não simplesmente xingar a empresa porque não vai resolver. Olha, a gente colocou nas redes sociais aqui o tema e no próximo bloco nós vamos ver a quantidade de pessoas que escreveram, relataram fatos e aí os nossos convidados vão comentar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com No Meio da Mídia. Read this magazine, I like much more. I like stay fashion on the big store. Yeah. Don't be grumpy, be rich. Yeah. Stay the biz. Don't be shy, show your big things. Yeah. With this magazine, you can stay in the biz. Check it out, yo. With this magazine, you can stay in the biz. Strong. Voltamos com No Meio da Mídia, segundo bloco. O programa aqui sempre fala da comunicação e hoje nós estamos falando do consumidor, aquele que recebe a comunicação, que compra os produtos. Como é que anda aí o direito do consumidor? E aí os nossos convidados para falar desse tema são o Franco Cristiano, que é superintendente do PROCON, e o César Saldanha, que é médico e também empresário. César, a gente falou no outro bloco, você até falou algumas vezes as reclamações relativas a médico. A gente tem que elogiar médico que trata bem mesmo o paciente, né? Porque, como você falou, muitos chegam ali fragilizados e tem que tratar bem, né? E quando eu falo que a gente tem que elogiar, é porque a gente sabe que alguns, às vezes, demoram muito a atender. Eu nunca fui atendido no horário correto em nenhum consultório médico. O médico só demora para ajudar você. Você queria passar um dia sem trabalhar, já tem uma justificativa. O médico também fica doente, né? De repente ele demorou porque ele estava no médico. Claro que é uma função específica, por exemplo, o médico tem emergência, ele precisa sair para socorrer. Mas a gente também sabe que para isso ele tem uma secretária que pode ligar e falar, olha, o doutor saiu, o doutor vai te atender mais tarde um pouquinho. Como é que é feito esse critério ali na espera da consulta? Na verdade, esse é um grande problema hoje dos consultórios médicos. Eu, inclusive, quando eu vou como cliente para ser consultado, eu acabo reclamando também da demora que é o atendimento. Isso envolve aí dois aspectos importantes. Primeiro, é um número excessivo de consultas marcadas num determinado período.
Então, muitas vezes o colega marca muitas consultas e ele não é capaz de cumprir o horário em função da demanda que ele está. Então, isso aí eu acho que é uma falha que pode ser corrigida, deve ser corrigida, onde você tem que ter um espaçamento entre uma consulta e outra, de forma que você possa seguir aquela agenda de uma forma mais... Feita numa média ali, né? Mais tranquila. Agora, existe o problema que você já citou, que é a questão da emergência, que às vezes você está na agenda normal, cumprindo seu tempo, e de repente você tem que se deslocar ao hospital rapidamente para atender ali uma situação de emergência. Então, com isso, você atrasa todas as consultas anteriores. Mas aí cabe aí à secretária ter esse diálogo de se o senhor quer aguardar ou se o senhor quer remarcar para um outro dia, para o senhor não ter que ficar esperando mais. É toda a questão do diálogo. O paciente, ele entende a situação. Uma coisa que eu acho terrível escutar é, não, atrasou porque um paciente chegou já atrasado e foi por cadeia. Poxa, então por que ele não vai para o fim da fila? Né? Porque, olha, você atrasou, então a sua consulta é depois de todas, né? E tem vários critérios. Tem colegas que adotam por horário de chegada, tem outros que já adotam o horário marcado. Quer dizer, eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com o horário marcado, dando um intervalo entre uma e outra, de modo que a consulta possa sair num tempo programado. A gente conversou aqui no bloco anterior sobre a gente ter colocado nas redes sociais o tema do programa de hoje. E aí muita gente, professor Franco, foi colocando vários comentários sobre fatos que aconteceram com eles. Por exemplo, a Isa Almeida falou que foi tirar uma xerox em determinada loja da cidade e a cópia saiu horrível. E aí ela pediu para ele tirar de novo, saiu horrível de novo. Aí na terceira deu certo. E aí o funcionário quis cobrar pelas 3. Falta de bom senso, antes de mais nada, do funcionário, né? Eu tenho que concordar com uma coisa que o César está falando, que é a questão da conversa, do diálogo. Agências de propaganda, aprendam com esse mestre. Refez 5 vezes, cobra 5 vezes, é isso aí. Não faz sentido. Nós fizemos uma pesquisa uma vez no PROCON que demonstra isso. O grande problema é diálogo e falta de bom senso. E falta de preparo também de funcionários. Então não faz sentido. Se as 2 cópias anteriores ficaram ruins, naturalmente não é a consumidora que vai arcar com isso. Olha, outra pessoa aqui, a Carol Almeida, escreveu pra gente, falou que comprou uma geladeira de uma marca, e aí foi na autorizada, né, da cidade, e a autorizada quis cobrar a visita para instalar a geladeira com eles. Aí eu já não sei, eu tenho até essa ideia, é correto ele cobrar porque é autorizado? Se estava na garantia, não. Tá. E aí ela ainda falou que ele mandou orçamento e disse que não achou a mangueira original, mas que ia improvisar com um cano. Absolutamente não. Olha, se o produto estava na garantia, naturalmente a peça deve ser original, ele não poderia cobrar nem visita técnica. Se não estava na garantia, ele até pode cobrar a visita técnica, né? Desde que previamente avisado ao consumidor, mas ele não pode improvisar uma mangueira ou uma peça qualquer, naturalmente. A Isa escreveu de novo aqui, ela colocou que comprou de Natal, outro caso, comprou um pijama de Natal numa loja e aí quando abriu a caixa, a madraça dela comprou e deu para ela de presente. Quando ela abriu a caixa não tinha nada dentro. Às vezes que você comprou parcelado, eles estão enviando parcelado também, vai saber. E não era um baby doll transparente? E aí a madraça ligou, perguntou se serviu, ela falou não tinha nada. Foram na loja e a loja não quis ressarcir, falou que não tinha a ver com isso. Não é da Mulher Invisível, não, o pijama? E aí ela falou que entrou com uma ação e a loja, no final, teve que pagar para ela R$800. Olha, o PROCON, as pessoas não têm muito essa dimensão, né? Mas o PROCON atende em média por dia 100 pessoas. Pessoalmente, fora ligações, fora e-mail, fora Twitter e tudo mais. Então é muita gente reclamando, né? Ou seja, o que é importante é que o consumidor reclame. Nesse caso, a boa-fé pertence à consumidora, né? Ou seja, a loja que deve provar, o fornecedor que deve provar que colocou o produto lá, entendeu? Então a presunção de boa-fé é do consumidor. Então se o consumidor chegou em casa, abriu a caixa e não tem nada, até que a loja prove o contrário, ele está dizendo a verdade. Ah, é? É o que diz a lei. Ok. O Danilo falou que comprou uma câmera num site da internet e não recebeu. Já foi cobrada e isso tem 3 anos. Até hoje, a empresa, e pelo nome aqui, é empresa grande. 3 anos. Mas o importante é não desistir.
Não, bom que quando chegar a sua câmera vai ser top de linha, tecnologia atualizadíssima. Não devolveu o dinheiro para ele. Você recebeu uma pedra? Isso Olha, aconteceu. nós tivemos no primeiro semestre de 2011, final de 2010, primeiro semestre de 2011, nós tivemos muito casos de produtos não recebidos, de telhas dentro de caixas, Eu mesmo recebi uma pedra tijolo dentro de caixa de um e site, por aí. mas eles 4 dias depois mandaram o produto sem Agora, nem 3 questionar. anos, ele tem que reclamar Você em algum devolveu a lugar. pedra? Não, a pedra eu estou usando até hoje. O Danilo... Ele tem que formular uma reclamação no PROCON, ou procurar o Poder Judiciário, mas ele tem que reclamar, senão ele vai perder o direito dele daqui a pouco. Tem um prazo para Tem isso? prazo para isso. Quanto Tem tempo? prazo de 5 anos nesse 5 caso. anos. Exatamente. Ele fala que, ainda o Danilo, toda vez que vai numa lanchonete daqui da cidade, pede para eles tirarem o alface e o tomate do sanduíche e eles esquecem, além de demorar muito mais no meu pedido. Nossa, o mundo acabou agora. Pô, mas isso aqui é um programa sério. Alface, calma. Ó, tem muitos aí que você tem que pedir para tirar outras coisas, muito piores. De repente você pede para ele tirar a carne. Aí eu acho que compensa começar lá, né, Danilo, né, professor? Eu acho que Chama o cara da chapa lá e falou, não gosto. Olha, ele falou que em outra loja aqui, aliás, outra restaurante, ao ver uma lata de refrigerante com um amigo de fora, chegou tomando, o garçom quis cobrar ela, alegando que não tinha marcado que eles tinham consumido. O amigo dele chegou de fora já tomando a lata. é tudo isso, né? Revela a falta de bom senso demais, né? Primeiro, acho que o César, como empresário, pode dizer isso também. Você vai perder um cliente, de repente, por conta de uma lata de refrigerante, uma discussão boba dessa. Muita falta de entendeu? bom senso. É muita falta de bom senso. Não, e esse cara é azarado. Quem Só que vai acontece com esse Danilo. É. Quem que vai querer... Danilo Alves, opa. Não, eu acho Opa. assim, eu acho que o empresário tem que pensar o seguinte, quem vai querer se apropriar indevidamente do valor de uma Isso refrigerante? também vai muito do funcionário que está lá na porta, da recepcionista e tudo, e avisar o cliente, ó, não é permitido bebidas externas entrando na casa. Vai cobrar a rolha da latinha de refrigerante. Enfim, mas tudo bem, você já está com ela Cobra na o mão, lacre, você né? está lá, é uma Cobra questão lacre. realmente do bom senso. E jamais, você não vai perder um cliente por conta de uma latinha de refrigerante. Lógico que você tem também a função educativa ali, para que não aconteça em outras ocasiões, porque senão acaba se Com tornando educação, um hábito. com gentileza. Exato. Você pode o Alexandre, o mesmo Alexandre Mafu também falou de questão de banco. Ele foi no banco da Avenida Segismundo Pereira, tinha apenas um caixa para atender os idosos, pessoas comuns, grávidas. Espera de acho que ele quis dizer 1h30 aqui para pagar uma conta. Aí o gerente falou que seria daquela maneira e pronto. Ele fez uma ligação para o PROCON e a pessoa que atendeu falou que teria que buscar o fiscal lá. Precisa disso ou não? Não? O PROCON tem veículo, tem moto, tem carro. Para poder ir. Então, num caso Às vezes desse, pode ligar... Deve. O PROCON fiscaliza frequentemente filas em banco. Né? Ainda são grandes, mas o PROCON fiscaliza muito. A questão, sobre essa questão de fila em banco, que é frequente também, né? Nós temos muitos usuários de serviço bancário hoje em Berlândia. É uma cidade que felizmente, movimenta muito dinheiro, que tem muitas transações. Se você pegar os índices de transações dos bancos, é de assustar. São muitas operações. Então, naturalmente, isso gera uma demanda. O que nós estamos brigando hoje, né, não é nem brigando, nós estamos dialogando com os bancos hoje para que se aumentem os números de agência. Né? Mas isso está acontecendo gradativamente. Se vocês olharem na cidade nos últimos 2 anos, vocês vão ver que alguns bancos já estão construindo mais agências, inclusive fora do centro da cidade também. Então isso está mudando gradativamente, não dá para fazer mágica em relação a esse assunto. A saída é realmente construir mais agências e naturalmente ter mais funcionários. Tem um tempo por lei? A lei estabelece um prazo que, para ser muito sincero também, é inexequível do nosso ponto de vista, 15 minutos. Né? Assim como acontece na fila do médico, né? É muita gente para atender, é muito consumidor, é muito usuário. Eu acho que o consumidor de banco, especificamente, ele precisa aprender a utilizar mais outros canais de atendimento, como a própria internet, precisa perder um pouco o medo. Olha, se você usar a internet e você for vítima de fraude, como regra, quem vai pagar o prejuízo é o banco. Então, é relativamente seguro você utilizar a internet para fazer transação bancária. Né? Isso tudo vai ajudar naturalmente a diminuir essas filas. Olha, muita pergunta chegando aqui, mas a gente vai continuar fazendo no próximo bloco, né, Celinho? Isso.
meio da mídia, de volta, terceiro bloco. Hoje estamos falando aqui de direito do consumidor, convidados Franco Cristiano, que é superintendente do PROCON, e o César Saldanha, que é doutor César Saldanha, médico e empresário também. Celinho tem uma pergunta da noite, né, Celinho? Não, a gente participa de eventos na noite aí, tem alguns fatos curiosos, né, César? Que você chega em casa que trabalha com cartão, né, que você cartão de consumação e tal. O cara pede uma garrafa de bebida, vai lá, passa o cartão, ele comprou uma garrafa de bebida, de uísque e tudo. Esse cara, se ele não consumiu tudo na hora dele pagar, ele quer devolver aquela garrafa que ele comprou. Como que procede nesses casos aí? Aqui nós damos, no caso, duas opções para ele. Ou ele guarda essa garrafa no estabelecimento, devidamente identificado com o nome dele, RG, para que numa segunda visita à casa, ele apresentando o documento de identidade, ele tenha a garrafa novamente para ele consumir. É marcado ali na garrafa a dose, o limite que sobrou da garrafa ali, ele assina, o gerente assina na frente dele, e aquilo é guardado por um período até que o cliente volte na casa e consuma. Ou ele pode levar a garrafa para casa, já que foi Mas tem uns espertinhos que às vezes não quer pagar, né? Não tem? Que atire a primeira pedra quem nunca tentou uma dessa antes. Também? Já acontece também? Na noite, você já participou de algumas coisas, tem de tudo. E a noite tem uma particularidade, porque... Não tá bêbado, tem a razão depois de determinada hora, justamente, o consumo de álcool já foi às vezes um pouco excessivo, então o cliente questiona que ele não bebeu às vezes aquele tanto que ele bebeu, e na verdade ele pode ter esquecido realmente. Passa da terceira, às vezes ele bebeu 5 cervejas, ele fala que bebeu 3, mas na verdade ele bebeu as 5. Reclama que a mulher não era tão bonita assim. Então, enfim, eu mexo, como se diz, com os dois lados. Com o lado da medicina, onde o paciente está emocionalmente mais debilitado, está frágil, então ele vai muito pela razão, pela emoção do que pela razão às vezes. E na noite a gente lida com pessoas que às vezes estão com teor alcoólico já um pouco acima do limite e consequentemente então perde um pouco a razão. Não quer dizer que muitas vezes eles não tenham também razão, porque há erros, eventualmente um garçom às vezes marca errado um determinado produto, e isso é conversado e acaba sendo retirado da sua comanda de consumo. Importante ele zelar pela comanda também, porque muitas vezes ele perde a comanda e outra pessoa consome na comanda dele, então aí vira uma verdadeira festa, uma novela para resolver esse assunto. Mas lógico que a gente vai tentando contornar da melhor maneira. Essa coisa comanda. Então responda por favor, Franco. Perdeu a comanda, né? Perdeu a comanda. Aquele valor, o estabelecimento pode realmente colocar o valor que ele determina ali para se perder ou existe? Os tribunais, de modo geral, os PROCONs, de modo geral, não concordam com certos valores. Tá? Eu não sei qual que é o valor que cobra na casa dele, que eu não fui lá ainda, mas eu já vi casos de cobrarem R$700, R$800 na perda da comanda. Né? É impossível a pessoa consumir. Aí falta um pouco de razoabilidade. Aí tem uma outra questão. Né? Eu acho que o consumidor deve zelar pela comanda, naturalmente. Ele tem que ter boa fé, ele tem que ter cuidado em relação a isso. Mas é natural, pela própria natureza da atividade, que muitas vezes ele vai estar embriagado. Né? O próprio estabelecimento permitiu isso a ele. Né? Ele fica embriagado, que ele está lá para se divertir, etc. Então, pode acontecer dele perder essa comanda. Né? Aí, naturalmente, as casas têm que providenciar alguns outros meios para avaliar isso de um modo um pouco mais equilibrado. Né? Eu acho até razoável, particularmente, que se cobre alguma coisa para a hipótese de perda da comanda. Né? Mas que isso não seja valor elevado. Isso cai sempre numa questão. Eu costumo resumir muito alguns problemas assim. Boa fé. O problema está sempre em boa fé. Né? Esses dias eu entrava num caso paralelo. Eu entrava no estacionamento de um shopping aqui da cidade e estava reparando o seguinte, olha, em caso de perda do cartão de entrada, o custo é R$10. O estacionamento que eu fico custa R$7 por hora. Então, se ficar o dia inteiro lá, compensa eu perder a comanda? Né? Então, assim, tem que ter esse ponto de equilíbrio na relação. Na verdade, no caso específico nosso lá, nós não cobramos uma taxa por perda de cartão. Como o nosso sistema é eletrônico, tudo que é feito é registrado no computador, dá pra saber. Você chega para o cliente e apresenta para ele o que está no cartão dele de consumo. E no diálogo, no consenso, ele fala, eu bebi isso, eu bebi aquilo, a gente retira uma coisa, ele fala que esse realmente bebeu,
vamos atrás do garçom que o serviu, o garçom confirma se realmente ele consumiu aquilo ou não, porque nós temos um controle interno do bar também, que o barman ele controla isso num caderno separado, de modo que com o diálogo, apesar de às vezes o nível alcoólico não deixar dialogar muito, com o diálogo você acaba chegando ao meio termo dessa conta e acaba recebendo. E nós queremos entender que as pessoas têm boa fé, né? A gente luta para que elas realmente estejam investidas de boa fé. Olha, foi muita coisa que chegou, então não vai dar para ler tudo. O Bruno falou de supermercados, questão de preço, tá no produto ou na gôndola, chega lá na hora de passar, está mais caro. Citou um grande supermercado aqui de Uberlândia. Vale o que está na gôndola. Não, o tempo que você passa na fila esperando, a inflação vem e aumenta o preço mesmo. É normal. Esse é um problema comum. É vale que está na gôndola. Não é o menor preço, não? Pois é, é o mais baixo. Que está na gôndola. Tá certo. Desculpa. A Isa também falou de supermercado. A Drica Souza falou de um amigo que comprou uma câmera para fazer uma viagem e ganhou de brinde nessa câmera um case. Só que esse case soltava pelinhos. E os pelinhos do case estragaram a câmera. E aí ele é um caso recente e que ele está tentando, negociando com a empresa. Tem que trocar a câmera. Para ela trocar a câmera. Tá certo, né? Com certeza. Isso, né, Celinho? Vamos agradecer aos nossos parceiros, né, do programa. O Dr. Cezinha, eu misturei os dois personagens agora. Né? Dr. César e também o Franco. E também os parceiros que nos vestem, a Coach. A Coach, né, que... O Dudu, que vai Será que entrar nos com veste, patrocínio né? pesado a partir do mês que vem, inclusive vestindo nossos convidados também. E também, também o Jairo, que faz a produção visual, da nossa beleza, né, Daniel? Que a produção do programa está com a nossa Keila Miranda. Obrigado a vocês pela participação, o programa foi muito interessante. Vão estar à disposição, eu estou à disposição também. Depois Inclusive pelo Twitter, @professor Franco. Tem Twitter também, César? Não. Só no carro, né?